Reforma da Previdência. Comissão de Constituição e Justiça define hoje pela manhã últimos detalhes do texto que vai mudar a vida de milhões de brasileiros. Votação no plenário em primeiro turno vai ser à tarde. E você vai ver tudo primeiro e ao vivo aqui na TV Senado. E mais. Governadores do Norte e do Nordeste se reúnem com o presidente do Congresso para garantir recursos do pré-sal para estados e municípios. É a PEC da sessão onerosa, que agora tramita na Câmara. Congresso se reúne amanhã com dificuldade para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A oposição já avisou que vai tentar alterar o projeto para garantir um salário mínimo maior do que os R$ 1.040 previstos. Hoje é terça-feira, 1º de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Um bom dia para você. A votação da reforma da Previdência em primeiro turno vai ocorrer hoje. A esperança do governo é aprovar o texto e conseguir frear o déficit no sistema, que em 2019, segundo dados oficiais, vai chegar a 294 bilhões de reais. A nossa reportagem está em campo para trazer detalhes desse dia de votações e aqui no estúdio estamos com convidados para analisar. O primeiro deles, o consultor legislativo aqui do Senado, Luiz Alberto Santos. Bom dia, Luiz Alberto. Bom dia, bom dia. E vamos então diretamente à nossa reportagem que está lá no Túnel do Tempo, aqui no Senado. Vamos conversar ao vivo com o repórter André Ricardo. Vamos conversar com ele. Bom dia, André. Bom dia, Tiago. Olha, eu estou aqui com o senador Paulo Paim. Eu queria falar com ele e vou falar também um pouquinho sobre o assunto da audiência pública hoje da Comissão de Direitos Humanos, da qual ele é presidente. Mas antes tem a questão da reforma da Previdência, que é um dos assuntos que preocupa o senador, que inclusive vai apresentar um voto em separado na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, como é que está esse dia para o senhor, senador? É um dia, para mim, muito triste, né? Hoje é o Dia Internacional do Idoso, no Brasil e no mundo, naturalmente, e o dia que foi promulgado o Estatuto do Idoso de minha autoria. Essa reforma é a mais cruel de todos os tempos. Ela acaba praticamente com as aposentadorias especiais. A questão de você, o senhor e a senhora, que é 20 milhões de pessoas que se aposentam pela periculosidade, desaparece tudo. Passam a não ter nada a partir de novembro. Como exemplo, se aposenta hoje com 25 anos de contribuição. Agora vai para 40, sem nenhuma transição e, no mínimo, 65 de idade. Além disso, o senhor ou a senhora, que pode acontecer em qualquer momento um acidente, por exemplo, um acidente de carro no fim de semana, ou um AVC, ou mesmo um infarto, que fica inválido. Hoje se aposenta com salário integral, não importa se é 10, 15 ou 20 anos de contribuição. Agora vai se aposentar somente com 60%. Da área pública, da área privada, todos. Antes o cálculo era feito com as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Agora não. Pega todas as contribuições da vida laboral com a referência 94, que pode trazer um redutor na aposentadoria, não importa da área pública, da área privada, pode ter 10, 20, 30, até 40%. É inaceitável. Por isso, nós apresentaremos, eu no meu voto em separado, eu faço uma crítica dura a 14 pontos. Senador, agora falando do outro assunto, que é a audiência pública hoje na CDH. Como está a situação dos imigrantes no Brasil? Que informações têm chegado ao senhor? Olha, infelizmente, as políticas humanitárias parece que estão desaparecendo. A situação dos imigrantes, não é só no Brasil, também no mundo, é cada vez mais cruel. Não há mais uma visão de solidariedade, de amor ao ser humano, e sim de ódio. Aqui no Brasil não é diferente. É só ver a situação de Roraima, mas outros estados também, a forma como os imigrantes estão sendo tratados. A maioria está no trabalho informal, a maioria não tem sequer onde morar, a maioria recebe um salário aviltante, que em muitos casos não chega nem a um salário mínimo, não tem plano de saúde, não tem assistência nenhuma, mesmo junto ao SUS, eles têm uma dificuldade enorme para serem atendidos. Nos preocupa muito. O mundo está vivendo um período
em que o ódio está em primeiro lugar, quando que o amor ao semelhante tem que estar sempre em primeiro lugar. Senador Paim, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Valeu, eu que agradeço. Vamos lá. Tiago, lembrando que nessa audiência da CDH devem participar representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e também da Cáritas Brasileira, que é uma organização ligada à Igreja Católica e que tem tratado da questão dos imigrantes no Brasil. Nós voltamos com você, Tiago. Obrigado, André. E vamos voltar agora a falar sobre a reforma da Previdência. Vamos conversar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira, que tem as primeiras informações do dia, desse dia decisivo para a votação da PEC da reforma. Dinalva, é com você. Olá, Tiago, bom dia. Olha, a expectativa é votar agora de manhã na Comissão de Constituição e Justiça o parecer do relator, senador Tasso Gereissati, sobre as 77 emendas que foram apresentadas em plenário. E no final da tarde ou início da noite, já votar em plenário, em primeiro turno, o texto base da reforma, já comparecer sobre essas emendas. Foi o acordo feito com os líderes na semana passada, quando a votação foi adiada para esta semana. Esse parecer, ele já foi lido na Comissão de Constituição e Justiça e hoje os senadores vão debater o texto e votar. O voto é secreto na Comissão de Constituição e Justiça, é por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes na reunião. Já no plenário, para que a proposta seja aprovada, é preciso voto favorável de pelo menos 49 dos 81 senadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira que prevê uma votação folgada em plenário e com mais de 60 votos. Senadores da oposição também já se mobilizam para apresentar destaques a pontos do texto, ou seja, destaques para votação em separado de pontos da proposta e assim tentar fazer algumas mudanças no texto. É com você, Tiago. Pelas informações, Dinalva. Bom, então vamos conversar com o consultor aqui do Senado, Luiz Alberto Santos. Luiz, qual é a análise que você faz desse ajuste que está sendo feito no sistema previdenciário brasileiro? Bem, na verdade, se trata de um conjunto muito grande de modificações nas regras previdenciárias do Brasil, afetando os trabalhadores do setor privado e também os servidores públicos, começando pelos servidores públicos federais. Esse, inclusive, é um dos aspectos complexos dessa PEC. Ela acabou se direcionando exclusivamente, no caso dos servidores públicos, aos servidores federais e a sua extensão aos servidores dos municípios e dos estados dependerá ou da aprovação de emendas às respectivas constituições e leis orgânicas e legislação complementar, ou, caso aprovada a PEC paralela, de lei ordinária. Mas, de imediato, a aplicação é especificamente para os servidores públicos civis da União. Essa é uma questão também complicada. A regra de alteração dos cálculos dos benefícios, as regras de aquisição de direitos, atingirão os servidores civis. Os militares estão de fora e há um projeto de lei de tramitação na Câmara dos Deputados que trata especificamente da questão dos militares, mas que, na essência, preserva direitos à aposentadoria integral com paridade. No caso dos servidores públicos federais, as mudanças são drásticas na medida em que há elevação de idade mínima, redução do valor dos benefícios, e no caso dos trabalhadores do regime geral de previdência social, a idade mínima que não existe hoje passará a ser exigida. Temos um conjunto bastante complexo de regras de transição que vão dificultar muito que o cidadão conheça realmente qual é a sua situação e como ele vai ser atingido por ela. Pois é, desculpe interrompê-lo, mas eu queria justamente para os nossos telespectadores que estão acompanhando aqui esse dia decisivo, perguntar justamente para essas pessoas que estão aí na iminência da aposentadoria, se aposentadoriam com mais 2, 3 anos. Como é que fica a situação para essas pessoas? Exatamente, aí que entra a questão. São várias situações, são várias regras diferenciadas de transição, regras de transição que vão, de fato, impedir que as pessoas se aposentem no dia seguinte, porque terão que cumprir ou requisitos novos de idade mínima ou requisitos novos de pedágio, ou seja, tempo de contribuição adicional para poderem se aposentar com uma idade um pouco menor ou sem idade mínima, mas em todos os casos com redução drástica no valor das suas aposentadorias. Hoje, um trabalhador que se aposentaria recebendo 100% da média do seu período contributivo, e aí o senador Paim esclareceu muito bem, há uma mudança fundamental nisso, porque hoje, com as regras vigentes, as pessoas se aposentam considerando o seu tempo de contribuição a partir de 1994, ou a partir da entrada no sistema, mas descartando 20% desse tempo, que são as contribuições menores, a partir da emenda
será utilizado o tempo total. E isso já acarreta de imediato uma perda que, como disse o senador Paim, pode chegar a 30% ou 40%, dependendo da trajetória dessa pessoa. Além disso, o cálculo do benefício vai ser considerado de acordo com o tempo de contribuição. Hoje, se o cidadão se aposenta por idade, com 15 anos de contribuição, ele faz jus a 80% do valor dessa média. Com a nova regra, ele vai fazer jus a 60%. Para que ele possa receber 100% da média, ele terá que ter pelo menos 40 anos de contribuição, ou seja, em qualquer cenário ele perde. Isso afeta um pouco menos as mulheres, mas ainda assim as mulheres terão que ter 35 anos de contribuição mínima para ter 100% dessa média. Então, são vários níveis de perdas decorrentes dos rigores que a PEC estabelece, dificultando o acesso imediato ao direito e remetendo esses trabalhadores para um conjunto de exigências que vão fazer com que as pessoas raramente consigam se aposentar antes de 60, 65 anos. Agora, Luiz, então vamos ouvir a opinião dos parlamentares que hoje vão se debruçar e vão votar sobre essa proposta. Vamos então com a nossa repórter Dinalva Ferreira. Oi, Tiago. Olha, a oposição já definiu que vai apresentar pelo menos 6 destaques ao texto, na CCJ ou em plenário. Eu estou com a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. Ela vai apresentar um destaque relacionado à aposentadoria especial, não é isso, senadora? Bom dia a todos. É o seguinte, a aposentadoria especial é uma coisa que não chamou atenção na Câmara. Mas eu diria o seguinte, são pessoas que trabalham em ambientes insalubres, ou periculosidade, que a própria ciência já mostra que eles não podem passar o mesmo tempo, você não pode contar o tempo de aposentadoria para essas pessoas, mas chamando a atenção do povo brasileiro, principalmente para aquelas pessoas com deficiência, não aquelas que dependem do benefício de prestação continuada, aquelas que venceram as barreiras e conseguiram um trabalho, como as pessoas paraplégicas, tetraplégicas ou com outras deficiências neurológicas, que elas não podem ter o mesmo tempo de contribuição e muito menos a idade, porque a ciência prova que elas não têm o mesmo tempo de vida para todos. Então, vou apresentar, porque isso é de uma sensibilidade e não acredito que alguém acredite que a gente possa fazer isso com as pessoas que trabalham em ambiente salubre e com as pessoas que trabalham. Vou dar um exemplo aqui também, os cientistas. Vamos mostrar o Instituto Evandro Chagas. Eles trabalham com vírus, bactérias, e eles não podem permanecer nesse ambiente mais do que essa idade que já existe hoje na lei. E a ironia disso tudo é que esse povo está lá para ver se prolonga a vida da população brasileira. E nós aqui não podemos, em nome de fazer uma economia para uma previdência, não deixar que eles vivam depois que saiam dos seus trabalhos. Senadora, a senhora apresentou esse destaque na CCJ e faltou apenas um voto para que ele fosse aprovado. A gente perdeu de 12 a 13, porque isso mexe com o humano, né? O ser humano. A gente não pode fazer isso com as pessoas com deficiência que ultrapassaram as barreiras, todas as barreiras para ter um trabalho, gente. Mas a gente sabe que eles não têm o mesmo tempo de vida da gente saudável, que não tem nenhuma deficiência. Não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência que prova isso. Tá certo, senadora, muito obrigada, um bom dia para a senhora. Obrigada. Voltamos com você aí, Tiago. Obrigado, Dinalva. O texto principal da reforma da Previdência deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça daqui a pouco. A proposta chegou a receber 77 emendas de plenário, mas o relator, senador Tasso Gereissati, acolheu apenas uma, que beneficia servidores da União, estados e municípios que possuem remuneração variável. Na reportagem da jornalista Soraya Mendanha, você confere os principais pontos do texto que, se aprovado na comissão, vai ser votado ainda hoje pelo plenário do Senado. O texto que vai ser votado é praticamente o mesmo aprovado na Câmara dos Deputados. O relator, Tasso Gereissati, fez apenas supressões e ajustes redacionais. Alguns senadores questionaram se os reparos modificariam o mérito da proposta. Este especialista explica o porquê do uso desse tipo de emenda. A alteração de supressão, ela faz com que a reforma não tenha que retornar novamente para a Câmara, né? Tem também algumas alterações de redação que, assim como as de supressão, não levam a necessidade de voltar para a Câmara. Agora, tem também a chamada PEC paralela, né? Que ela tem outros conjuntos de alterações, né?
mas aí ela vai tramitar separadamente, e a PEC que veio da Câmara, como as supressões, poderá já ser promulgada, ser aprovada aqui no Senado. As mudanças com maior impacto tratam da pensão por morte e do benefício de prestação continuada, o BPC. Com as alterações, o governo deixa de economizar 64 bilhões de reais. Estava explícito no texto constitucional que teria que ter, a família do deficiente, do idoso, teria que ter renda per capita de até 1/4 de salário mínimo. E esse dispositivo foi retirado. Essa foi uma mudança importante que gerou um impacto de 22 bilhões de reais. A outra alteração importante foi a que tirou a possibilidade de pensão por morte abaixo do salário mínimo. Gerou um impacto de 35 bilhões. Entre outros pontos, o texto que vai ser votado determina idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. No caso dos trabalhadores rurais, a idade é de 60 e 55 anos, respectivamente. Já para professores, as idades são de 60 anos e 57 anos. E para os policiais da União, os federais, legislativos, ferroviários e rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e os agentes penitenciários e socioeducativos, a idade é igual para homens e mulheres, 55 anos. A PEC prevê ainda regras de transição para quem está empregado atualmente. Com as mudanças do Senado, sem a chamada PEC paralela, a reforma da Previdência vai gerar uma economia de 870 bilhões de reais em 10 anos para a União. Os gastos da Previdência eles vinham crescendo num ritmo muito acelerado, né? Inclusive trazendo o risco de que o teto, o limite de gastos, já não pudesse ser cumprido nos próximos anos, e já reduzindo enormemente as despesas que não são obrigatórias, levando inclusive a um risco de paralisar a máquina pública, né? Então havia necessidade de tomar medidas para pelo menos desacelerar esse rápido aumento do gasto previdenciário. Foi com esse objetivo que a reforma foi enviada aqui, e esse impacto de 870 bilhões vai ajudar o equilíbrio das contas públicas nos próximos anos. A reforma ainda prevê tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do setor privado e público. No setor privado, esse tempo vai ser de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Mas para os homens que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo é de 25 anos para homens e mulheres. A PEC também prevê mudanças nas alíquotas de contribuição dos funcionários públicos e dos trabalhadores do setor privado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse estimar que a reforma da Previdência tenha mais de 60 votos favoráveis nesse primeiro turno em plenário. O número mínimo de votos para aprovação de proposta de emenda à Constituição é de 49. E vamos voltar então a conversar com o consultor Luiz Alberto Santos. Luiz, um ponto essencial dessa reforma é a instituição da idade mínima para aposentadoria. Promulgada a reforma, as pessoas, no geral, terão de se aposentar com 62 anos, se forem mulheres, ou 65 homens. Exato. Isso já representa de imediato uma elevação da idade mínima das mulheres, no caso de aposentadoria por idade. Hoje as mulheres podem se aposentar aos 60 anos ou passar a se aposentar com 62. Isso aquelas que ingressarem no mercado de trabalho a partir de agora. As que estão na regra de transição poderão se aposentar com uma idade um pouco menor, desde que cumpram as regras de transição, que envolvem inclusive tempo de contribuição adicional, e aí vai depender da situação. Há uma regra, por exemplo, que permite uma aposentadoria com 57 anos, com um pedágio de 100% sobre o tempo faltante, mas é uma regra de aplicação muito limitada. Por exemplo, se estiverem faltando 10 anos para que a mulher complete lá os seus 30 anos de contribuição, significa dizer que ela vai ter que trabalhar 20. Então, muitas pessoas que estejam a menos de 10 anos de contribuição, ainda assim vão ter grande dificuldade de exercer esse direito da regra de transição. Essas regras novas, elas de fato vão ter esse resultado que foi apontado de reduzir a evolução da despesa previdenciária, mas isso à custa da supressão de direitos. E isso é muito importante porque há inclusive estimativas que apontam possíveis efeitos recessivos da própria reforma da Previdência, ou seja, a reforma
reforma da Previdência pode, de imediato, sim, reduzir momentaneamente a questão do déficit público, mas, por outro lado, também pode agravar a situação econômica do país, na medida em que vai retirar um volume de recursos da economia, retirando das famílias recursos que são necessários ao seu sustento. E isso pode ter, inclusive, como bem lembrou o senador Paim, um impacto muito preocupante sobre a pobreza na velhice. Essa é uma questão que o Brasil vinha evoluindo bastante significativamente, principalmente a partir da implantação do Estatuto do Idoso, mas que com a reforma da Previdência pode voltar a se agravar, ou seja, a pobreza na velhice. Nós vamos aprofundar esse assunto, mas antes com a nossa reportagem que já está com outros parlamentares. Vamos então com o repórter André Ricardo. Tiago, concorrendo com o grande tema do dia, que é a reforma da Previdência, que vai ser votado o relatório do senador Tasso Gereissati na CCJ, outras comissões também vão se reunir. Uma delas é a Comissão de Infraestrutura, que está prevista para as 11 horas. Aqui ao meu lado, o senador Marcos Rogério, que é presidente da CI. O que tem a pauta hoje da reunião, senador? Olha, é primeiro um prazer participar desse bate-papo logo pela manhã. Nós temos vários projetos, vários itens na pauta, entre eles o marco regulatório das ferrovias. É um tema importante para o país, estratégico para o país, é uma matéria que está sob a relatoria do senador Jean Paul, mas nós tivemos o apelo do Ministério de Infraestrutura que deixasse a votação para a deliberação para uma próxima sessão, em razão de alguns pontos que querem ajustar ainda. O relatório foi muito bem elaborado, mas sempre há espaço, e o relator tem dado essa abertura, para construir um texto que seja o mais próximo do entendimento, da convergência de compreensões em relação ao tema. Esse é um assunto que está na pauta. Outro assunto é um projeto que trata da participação das fontes de energia limpa, né, na matriz energética. Estimular, ampliar a meta. É um tema interessante. O Brasil é um país que, se voltar a crescer, e nós apostamos que vai voltar a crescer na casa de 2% a mais, nós vamos ter que gerar mais energia. E a partir de que fonte? Onde é que nós vamos explorar as fontes de geração? Eu acho que hoje está crescendo muito, né, a energia eólica, as fontes eólicas e a energia de fonte solar. Na minha região, região norte do Brasil, mais as fontes solares. No Nordeste você tem as eólicas que já representam hoje quase 10%, né, do nosso volume de energia gerado no país. Então, esse projeto visa estimular isso. É um tema importante. Temos outros temas também, mas verdade é que nós vamos votar aquilo que for emergencial, prioritário hoje e tentar encurtar um pouco a sessão para a gente dar prioridade ao debate na CCJ. Falando nisso, o senhor é titular na Comissão de Constituição e Justiça e está indo para lá agora. Eu queria saber qual é o seu voto sobre a reforma da Previdência e por quê? Olha, eu vejo muita gente debatendo, falando de direitos, falando de perda de expectativa de direito, né? Ao longo dos anos, a Previdência do Brasil vem sendo um problema para o orçamento público e um problema para as pessoas que são aposentadas e para as futuras aposentadas. Por quê? Não adianta ter direito e não ter dinheiro. O Brasil está quebrado, o orçamento público está quebrado, a Previdência está deficitária. Nós tivemos no ano passado um déficit superior a 260 bilhões e vamos ter, em 2019, no fechamento do ano, um déficit, um rombo superior a 290 bilhões. Ou seja, você não consegue manter um sistema com esse nível, né, de déficit. O perfil da sociedade mudou, né? Você tinha uma taxa de natalidade na década de 60 que você não tem hoje, né? Você tinha uma expectativa de vida na década de 60 que você não tem hoje. Lá atrás você tinha taxa de natalidade, era 6 filhos por família. Expectativa de vida não chegava a 50 anos. Hoje você tem menos de 2 filhos por família e a expectativa de vida passa de 80. Então, a realidade mudou. Então, o país precisa se reorganizar. E essa é uma conta que a gente precisa ajustar. Porque senão daqui a pouco nós não temos para os atuais aposentados e também para os futuros aposentados. É preciso ter direito, mas é preciso ter orçamento para poder honrar esses compromissos. Então, o meu voto é a favor da reforma da Previdência, tanto do texto principal que está em discussão no plenário, quanto da proposta da emenda paralela que está sendo discutida também na CCJ. Acho que são 2 pontos fundamentais, porque a gente amplia, além dos gastos previdenciários da União, nós estamos com essa nova PEC, incluindo estados e municípios também. Acho que tem que entrar nessa equação,
porque o problema não está só aqui em cima, o problema está no Brasil todo. Senador Marcos Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Voltamos com você, Tiago. Obrigado, André. E outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir. Às 10 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, vão ser sabatinados indicados para compor o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Às 2h30 da tarde, na Comissão de Ciência e Tecnologia, audiência pública sobre os impactos de eventual capitalização da Petrobras. Na comissão mista, que avalia a medida provisória que transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, na unidade de inteligência financeira vinculada ao Banco Central do Brasil, vai ser realizada audiência pública com o economista-chefe da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. E na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, audiência pública sobre a chamada PEC paralela, que vamos comentar aqui no nosso programa, e que, entre outros pontos, prevê cobrança das contribuições previdenciárias para as entidades educacionais filantrópicas. E agora vamos voltar a conversar com a nossa repórter Dinalva Ferreira. Dinalva, é com você. Oi, Tiago. Eu converso agora com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Bom dia, senador. Bom dia. A gente acabou de ouvir aí o senador Marcos Rogério falando, justificando a necessidade da reforma por conta do déficit da Previdência. O senhor concorda que a reforma é necessária? Bom, é claro que todos nós temos a plena convicção de que é necessária uma reforma da Previdência, mas não esta que está se impondo. Porque essa reforma vem com o discurso de que está acabando com o privilégio e isso está longe de acontecer. Essa reforma não abrange todos os funcionários públicos federais, essa reforma não abrange todos os funcionários públicos municipais, não abrange todos os funcionários públicos estaduais. O principal destinatário dessa reforma é aquele que menos ganha, é o pobre, regido pela CLT. E esse discurso do déficit, ele já foi aplicado, esse golpe aqui no Senado, com a reforma da CLT em 2017. Houve uma verdadeira violação de direitos trabalhistas daquele que menos ganha, com a justificativa de que ia alavancar a economia e gerar emprego e renda, e que nós vivemos num país de 459 municípios em extrema pobreza, 70 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza. Essa reforma espanca com o direito das viúvas, que mais de 86% das pensões por morte, hoje, que recebe 100%, naquele pior momento, quando no final da vida, para ter uma vida digna, ela recebe 100%, perde o companheiro ou marido, agora só vai receber 60%. Ela acaba com o PIS, hoje é para quem ganha até 2 salários mínimos, agora abaixou para R$ 1.350, ou seja, vai atingir 15 milhões de brasileiros. Nós temos mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, sem falar em subutilizados. Então, nós temos o principal destinatário, quem mais vai sofrer, eu não tenho dúvida, não é o empresário, não é o funcionário público, não é a pessoa que ganha mais. É simplesmente aquele que mais sofre, aquele que tem seus direitos elementares violados pelo próprio Estado, que não tem direito a uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, que não tem um trabalho formal e que, infelizmente, vem com esse discurso de combater o privilégio, mas para espancar, para, mais uma vez, violar os direitos daquele que menos ganha. Então, eu não posso colocar a minha digital em cima de uma reforma previdenciária tão perversa, uma reforma que ela não corrige desigualdades, que ela não ataca onde deveria atacar. Passou da hora. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição é claro que o imposto de renda, os impostos têm que ser estabelecidos de acordo com a capacidade financeira tributária do contribuinte. Por que nós não aprovamos aqui o imposto sobre grandes fortunas? Só no agronegócio, 50 empresas devem à União em tributos 200 bilhões de reais, mais de 379 bilhões de reais de incentivos fiscais, sem falar em refis. Agora, quem vai pagar a conta é você, motorista, é você, caixa do supermercado, é você que tem com muita dificuldade, consegue um trabalho com carteira assinada. Hoje nós temos pesquisas que falam de que quem está no trabalho formal, ele não fica um ano com a carteira assinada, fica de 5 a 7 meses. Então, para ele alcançar 40 anos para se aposentar, vai ser uma missão impossível. Infelizmente, essa reforma é um retrocesso e vai violar aquele que mais tem seus direitos violados, que é a população que mais sofre, a população desprovida de todos os direitos elementares, a população que não tem acesso nem a um trabalho digno e agora vai ter seus direitos violados. Certo, senador, muito obrigada, um bom dia. Tiago, é com você. Obrigado, Dinalva.
Luiz, um último ponto que eu gostaria de abordar com você é a questão da capitalização. Estava prevista na proposta original do governo, a Câmara retirou, mas, na sua opinião, esse é um tema que ainda vai voltar a ser discutido? Esse, de fato, é um tema pendente. O próprio governo tem alegado que deve encaminhar uma nova proposta de emenda à Constituição para prever o regime de capitalização e, eventualmente, o regime de capitalização mediante capitalização nocional. Contribuição virtual, enfim, capitalização virtual, onde os recursos não são de fato aplicados, né, em títulos no mercado, mas são, enfim, gerenciados pelo próprio governo na perspectiva de um pagamento futuro. Essa questão, ainda assim, ela está sendo abordada pela PEC, na medida em que prevê a possibilidade de que as entidades atuais, entidades de previdência complementar, tanto as que gerem planos de previdência complementar para servidores públicos, como também, no caso das empresas estatais, possam ser substituídas por planos contratados em seguradoras privadas, ou seja, é um caminho alternativo bastante preocupante na medida em que submeteria esse tipo de direito à perspectiva do mercado, do lucro, né, e não por meio de entidades sem fins lucrativos. E eu queria aproveitar e lembrar que houve no dia de ontem um evento importantíssimo que foi a manifestação por parte de um grupo importante de centrais sindicais pedindo o sobrestamento da tramitação dessa PEC em virtude de uma polêmica que surgiu a partir de um estudo feito por professores da Universidade de Campinas que questiona fortemente os cálculos feitos pelo governo e as estimativas de impacto e resultados a serem alcançados por essa proposta de emenda. As centrais sindicais pleiteiam que essa PEC seja sobrestada até que essas questões sejam esclarecidas. Tudo indica que isso não acontecerá, mas fica o alerta feito pelas centrais sindicais e isso vem na linha daquilo que o senador Comparato acaba de dizer. 81% do impacto desta proposta de emenda à Constituição vai incidir, segundo os próprios cálculos do governo, sobre os trabalhadores mais pobres, sobre os trabalhadores da Previdência do regime geral. E isso realmente deveria ser objeto de um estudo um pouco mais aprofundado. Ok, muito obrigado, Luiz Alberto Santos, consultor legislativo do Senado Federal, que analisou aqui essa proposta que vai ser votada hoje. Vamos ver agora a cronologia da proposta de reforma da Previdência aqui no Congresso, desde quando ela foi entregue na Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de fevereiro. Deus nos abençoe. Previdência, que era um instrumento de previsão para o futuro, de garantir aquele salário, já deixou de ser isso. E passou a ser, na verdade, o seguinte, um instrumento de sobrevivência. Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, é a política monetária do Banco Central. Privilegiados são os banqueiros e grandes empresários isentos de imposto de renda sobre lucros bilionários. Quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais, mas todos vão contribuir. Estudos já mostram que 82% da economia que vai ser feita na questão previdenciária recai sobre a população de baixa renda. Quem acha que não é necessário? É um problema sério, é caso de internamento. Tem que internar. Não, calma. Senhores. Deputados, por favor. Senhores. Deputados, por favor. Parte-se de uma ideia errada, de que nós temos um sistema previdenciário único, que nós temos um déficit previdenciário único, que todo o sistema está contaminado por privilégios. E isso não é verdade. O déficit da Previdência é uma realidade. Para as pessoas que acreditam nas bases de dados oficiais, que sentam na frente do computador, fazem as contas, usam as suas planilhas, é óbvio, quer dizer, tem receitas menores do que as despesas. O próprio governo desonera. Esse volume de desoneração, ele é que, na verdade, gera o maior rombo nas contas da Seguridade Social, porque o governo abre mão de parcela das receitas que deveriam fazer face às despesas. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, que a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. Nós estamos fazendo essa reforma com prazer? Não. Estamos fazendo porque temos a consciência de que isso é necessário
é imperioso e é um bem para o país. A sensação que eles passaram para todos os brasileiros é de que, aprovando a PEC da Previdência, os problemas estão todos resolvidos. Até a mulher que está zangada com o marido, no outro dia ela vai perdoar. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Hoje nós começamos os nossos trabalhos, uma série de audiências públicas para que os parlamentares possam tirar todas as dúvidas referentes a esta matéria tão complexa que é a reforma da Previdência. Durante décadas, as receitas da Previdência Social não foram segmentadas para a Previdência Social. Elas foram direcionadas para assistência social, para a saúde, e isso gerou um desequilíbrio no sistema. Quem vai arcar com esse déficit? O servidor público. Basicamente é isso. Eu tenho conterrâneos que ainda não têm acesso à água. E eu vejo aqui discursos para defender posições de salários, de aposentadorias. Não há nada mais cruel na reforma do que a mudança nas regras das aposentadorias especiais. É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre. Algumas pessoas têm falado, mas todos têm que cortar na carne. Sim, gente, mas nós não temos sendo cortado na carne, nós temos sendo cortado no osso. O que estão fazendo com nós é uma injustiça tão grande, nós não temos quem é que vai resolver o nosso problema. Isto não pode ficar assim. Relator, dê um jeito. Nós não podemos carregar essa culpa. O Senado Federal hoje também cumpre com a sua obrigação, de maneira altiva, respeitando os contrários, mas sabendo que se essa conta não, infelizmente, se essa conta não fechar, nós estamos prejudicando as futuras gerações e seremos cobrados por isso. Uma reforma tão dura, tão pesada, tão demolidora, que não poderia ser discutida assim a toque de caixa. Nós temos muitos problemas, nós temos muitas diferenças, nós temos muitas desavenças até, mas certamente é uma situação que nos une a todos. É o desejo que eu tenho certeza que cada senador aqui presente e cada cidadão que está fora dessa sala sente, de melhorar o país, de sairmos da situação em que nos encontramos. É a votação das nossas vidas. Vai repercutir na vida de 200 milhões de pessoas. Porque a criança de hoje, o adulto, o idoso, vai sentir o resultado disso. Estamos na cobertura especial da expectativa da votação na Comissão de Constituição e Justiça do parecer sobre as emendas apresentadas em plenário para a reforma da Previdência. E agora eu recebo aqui no estúdio Diego Queruli, advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, para também analisar aí o dia de votações. Bom dia, Diego. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado pelo convite. O que nós podemos esperar dessas votações hoje aqui no Senado? Bom, pelo caminhar do que nós já estamos verificando nos últimos dias, provavelmente de aprovação da proposta depois de tantas alterações que vieram do relator Tasso Gereissati e impulsionamento aí dessa PEC paralela, né? Mesmo com muitas críticas que ressoam sobre ela, não pela promulgação fatiada, da tramitação fatiada, mas até por conta de sua natureza. Eles estão aprovando uma proposta PEC 6, onde eles confessam haver erros, confessam haver equívocos, e estão delegando à PEC paralela a possibilidade de consertar esses equívocos. Isso juridicamente é um problema muito grave, mas infelizmente hoje o que vemos é a possibilidade de aprovação com larga margem. Diego, nós já vamos voltar a aprofundar o nosso assunto aqui, mas é preciso garantir a aprovação da PEC principal da reforma da Previdência para fazer eventuais correções na PEC paralela. Essa é a opinião do vice-líder do PSDB, o senador Isalcir Lucas. Vamos ver. O PSDB fechou a questão e o senador Tasso já leu o relatório, corrigiu uma questão de mérito, não é mérito, porque na verdade foi exclusão, não tem que voltar para a Câmara, mas a questão dos servidores que entraram antes de 2003 para que eles possam também ter o salário integral, mas a proposta está pronta e, evidentemente, vamos discutir, iniciar o processo de discussão e leitura do relatório da PEC paralela, porque a proposta nossa também é de incluir os estados e municípios nessa PEC paralela e fazer algumas correções
algumas distorções que o Senado percebeu que tem que ser corrigido, mas a gente não quis fazer no texto original, exatamente para evitar que volte para a Câmara e a gente não consiga aprovar este ano. Então, nós vamos garantir a aprovação do texto principal, que veio da Câmara, né, com algumas correções de supressão, né, porque aí não tem que voltar para a Câmara, e vamos corrigir na PEC paralela. O líder do PSL, Major Olímpio, considera que o Brasil está sangrando e, por isso, é urgente a aprovação da PEC principal da reforma da Previdência. O PSL vai votar com o relatório do senador Tasso Gereissati para que não haja alterações que faça com que tenha que voltar para a Câmara, porque o país está sangrando. É necessário, nós já tivemos uma exaustiva discussão na Câmara dos Deputados, uma discussão bastante intensa aqui no Senado, e conteúdos que mereçam a revisão, eles já estão sendo contemplados na chamada PEC paralela, na 133. E para o líder do PROS, Telmário Mota, a reforma da Previdência é o primeiro passo para o Brasil sair da crise. Essa reforma da Previdência, ela é uma reforma que a população brasileira clama por ela. Ela é a melhor? Não é a melhor. Precisa ser feita? Precisa ser feita. Aqui é uma casa plural, é uma casa que tem o sentimento da população brasileira. As mais diversas posições, ideologias estão aqui. Eu acredito que o bom termo está se chegando. E vamos votar para dar mais um crédito para o Executivo, um crédito para a comunidade internacional, para que o Brasil saia realmente dessa grande crise. Mas não pode parar na reforma da Previdência. Precisamos fazer uma reforma política profunda, verdadeira, para dar paz ao povo brasileiro. Mas mais do que isso, a principal reforma que o Brasil precisa é a reforma tributária. Essa sim vai dar ao Brasil, alavancar o Brasil para o novo passo. Mas de passo em passo se constrói uma caminhada. Diego, bom, você trabalha no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Você acredita que após a promulgação da PEC da reforma da Previdência, haverá muitas ações judiciais sobre esse assunto? Com certeza, até por conta das várias inconstitucionalidades formais que estão se afigurando no curso do processo legislativo. Nós vimos aqui agora 2 senadores dizendo claramente: alguns pontos precisam ser revisados, vamos fazer isso numa PEC paralela. Ou seja, qual a legitimidade da PEC 6 que está sendo aprovada? Pela primeira vez o Supremo vai ter que enfrentar uma emenda constitucional sem legitimidade jurídica e legislativa, porque os nossos próprios parlamentares estão dizendo: eu estou aprovando algo que não está pronto. Agora, desculpe interrompê-lo, mas essas mudanças na Previdência, algumas delas não são urgentes, na sua opinião? Sim. A reforma da Previdência... Não foi uma maneira que os parlamentares encontraram de, separando em 2 PECs, pelo menos avançar com algo? Eu concordo que a reforma deve sair. A reforma da Previdência é necessária para o país crescer. A reforma da Previdência precisa equalizar as regras. Ela está fazendo isso? Em certa medida, sim. Mas algumas questões, por exemplo, o próprio senador Tasso Gereissati, no seu relatório, muito bem feito, por sinal, diz que o tempo de contribuição mínimo do homem, que hoje é de 20 anos, hoje é de 15 anos, eles estão aumentando para 20 na Câmara, ele fala: não, 20 é muito, não combina com a sociedade, eu tenho que reduzir isso para 15. Mas eu vou colocar isso aonde? Na PEC paralela, porque se eu colocar na PEC 6, ela volta para a Câmara. Mas olha essa questão, como que vai ficar o interstício jurídico entre a PEC 6 e a PEC paralela? Como que as pessoas vão se aposentar nesse meio de tempo, com 15 ou com 20 anos? Vai ser com 20. Mas 20 anos de uma proposta onde todos estão falando: não serve, não é adequada, não tem legitimidade. Então, esse é um dos pontos nevrálgicos que nós chamamos a atenção. O Brasil precisa da reforma? Com certeza. O Brasil precisa aprovar o texto? Com certeza. Precisa ser no fim do ano? Não. Nenhuma bola de mágica, nenhuma projeção precisa de uma norma constitucional insegura, e isso abre precedentes perigosíssimos para o país. Que emendas as organizações preocupadas, então, com essa PEC estão aí junto aos seus parlamentares que os representam, tentando hoje ainda destacar do texto? Exatamente. Por exemplo, essa questão do tempo de contribuição. A pensão por morte inferior ao salário mínimo. O senador Tasso Gereissati acatou uma emenda de um senador que agora me fugiu o nome,
onde ele fala bem claramente, nenhuma pensão por morte será inferior ao salário mínimo. De fato, ele adotou para o regime geral, mas não para o regime próprio. Ou seja, muitos servidores públicos de municípios que não ganham valores exorbitantes, ganham valores pequenos, salário mínimo, R$ 1.200, R$ 1.300, podem ter uma pensão inferior ao salário mínimo. Então, por que estes servidores públicos poderiam ficar melhor? Ah, mas eles não estão na reforma. Não estão agora, está vindo pela PEC paralela, que é outro ponto. Como que nós vamos tratar isso? Porque já não inclui agora. A nossa crítica é essa. Vamos fazer uma proposta definitiva, justa, para evitar a judicialização, porque essa judicialização pode anular tudo. E isso não é bom para o país. Diego, vamos escutar então a nossa reportagem. Estamos lá com outros parlamentares. É a repórter Dinalva Ferreira que vai conversar conosco. Dinalva. Oi, Tiago. Eu converso agora com a senadora Soraya Tronic. Bom dia, senadora. Qual a expectativa da senhora com a votação da reforma da Previdência hoje? Olha, eu tenho certeza que a consciência vai falar mais alto. A reforma da Previdência não é uma reforma do governo Bolsonaro, é uma reforma do povo brasileiro. Infelizmente, nós chegamos nessa situação por culpa nossa mesmo, por desídia, né? Deixamos chegar nesse ponto. Isso aqui é uma necessidade do povo brasileiro. Precisamos equilibrar as contas, a nossa economia precisa ter outro rumo. A gente vem agora no mercado liberal e a reforma da Previdência é fundamental, porque está deixando um rombo inigualável de qualquer época. E precisamos também garantir o futuro dos nossos filhos e uma segurança, econômica. A senhora acredita que passa com folga hoje? Espero que sim. O acordo da maioria foi para que nós consigamos aprovar o projeto base hoje. As questões que ainda demandam discussões estão na PEC paralela, mas o texto base, que vai já nos trazer economia de imediato, porque estamos rasgando muito dinheiro todos os meses, né? Isso ficou combinado de passar. Então, eu espero que os senadores cumpram este acordo e discutam as outras questões nessa PEC paralela, que nós vamos ter mais tempo. Mas o texto base tem que passar hoje. Tá certo, senadora. Obrigada. Obrigada, bom dia. Você, Tiago. Obrigado, Dinalva. E não é só a reforma da Previdência que vai ter destaque esta semana. Na quarta-feira também vai ser realizada nova sessão do Congresso Nacional para votar vetos, liberação de créditos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Mais detalhes sobre a pauta da semana no plenário com a jornalista Érica Christian. Antes da votação em primeiro turno da reforma da Previdência, o plenário do Senado deverá votar um projeto que vai atualizar os limites de gastos das campanhas eleitorais de 2020. No caso dos candidatos a prefeitos, os valores variam de 100 mil a 10 milhões de reais, dependendo do número de eleitores. E na quarta-feira, o Congresso Nacional volta a se reunir para concluir a apreciação de 5 vetos, entre eles um que trata das agências reguladoras. Deputados e senadores deverão votar ainda 13 pedidos de liberação de créditos do orçamento, que somam mais de 5 bilhões de reais. Uma parte desse dinheiro será destinada ao Ministério da Educação. Ainda na pauta de quarta-feira do Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que é uma prévia do Orçamento Geral da União. A oposição já avisou que vai tentar alterar o projeto para garantir um salário mínimo maior do que os R$ 1.040 previstos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu ontem à noite com governadores do Norte e do Nordeste. O assunto foi a cessão onerosa, aprovada no Senado no início de setembro e que voltou para análise da Câmara dos Deputados. A proposta faz parte da reforma do Pacto Federativo e permite que recursos arrecadados nos leilões do pré-sal sejam compartilhados pela União com estados e municípios. O encontro aconteceu aqui, na residência oficial da presidência do Senado. Governadores do Norte e Nordeste se reuniram com o presidente da Casa Legislativa, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e outros parlamentares. O objetivo é garantir os critérios da distribuição dos recursos do mega leilão do petróleo. A Câmara dos Deputados estuda a possibilidade de repartir parte dos recursos da cessão onerosa, não só pelos critérios dos fundos de participação de estados e municípios, mas também por meio de emendas parlamentares impositivas.
A possibilidade de mudança na Câmara causou preocupação aos governadores, que querem garantir a partilha para estados e municípios. O ponto é as dificuldades que estamos vendo na tramitação da parte que ainda precisa de votação. É a parte que trata da partilha dos recursos do bônus de assinatura, acertada em 30% do valor já descontado a parte da Petrobras, aprovada na Câmara, alterada em acordo no Senado. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu que já existe um compromisso do governo para ajudar a efetivar a partilha, sem mudar o que foi proposto pelo Senado. Eu vou fazer o possível e o impossível para falar com todos os líderes na Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados possa compreender que esse texto da inclusão de estados e municípios foi uma conciliação. E, diante de ter sido uma conciliação, eu espero a reciprocidade da Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza que o presidente Rodrigo Maia vai construir com os líderes a votação desse texto conforme ele foi encaminhado do Senado Federal, porque esse foi o compromisso assumido. Caso isso não venha a ocorrer, que eu espero que não aconteça, o governo se comprometeu em fazer uma medida provisória para fazer essa distribuição do texto aprovado no Senado. Diego, nós vimos aí nas reportagens tentativa de aprovar a LDO, também a questão da partilha dos recursos da seção onerosa e a reforma da Previdência. Eu gostaria que você, bem sinteticamente, fizesse uma análise sobre a votação de hoje na CCJ da reforma da Previdência. Bom, hoje, provavelmente, como eu já disse, vai ser aprovado. Provavelmente existirão discussões, o senador Paulo Paim vai trazer um voto em separado sobre a análise das emendas, é algo que há muito tempo não se vê na casa, né? E esperamos hoje que a CCJ consiga alterar alguns pontos e que lute para que a reforma efetivamente seja eficaz, constitucional, devida, segura e própria para o povo brasileiro. Muito obrigado, Diego, pela sua participação.